Olá, meu amigo, minha amiga ortodontista, vou fazer uma pergunta para você. Quando, como, aonde e em que direção aplicar as forças ortodônticas nos mini implantes para que você tenha um resultado esperado? Talvez você ache o assunto meio maçante, meio chato, mas a literatura concorda inteiramente num aspecto. De nada adianta você conhecer os fundamentos da inserção dos mini implantes se você não souber quando, como, aonde e em que direção aplicar as forças ortodônticas que estão associadas ao mini implante, ou seja, aplicar a biomecânica essencial. Vou repetir, é fundamental para o sucesso do caso. Existem vários movimentos ortodônticos possíveis com os mini implantes, que poderíamos classificar como verticais, transversos e anteroposteriores. Nesse vídeo de hoje, vamos conversar sobre a retração anterior na mecânica de deslize ou mecânica de atrito. A primeira propriedade é a magnitude. Nada mais é que a força, propriamente dita, dada por um vetor, ou melhor, uma grandeza vetorial. Quanto maior o seu comprimento, maior a força gerada. E o inverso, quanto menor o vetor, menor a força. Essa força, que geralmente é conhecida, é gerada ou por uma mola, ou por um elástico ou elastique. Daí temos então a segunda propriedade, que é o ponto de aplicação dessa força, ou seja, aonde é conectado esta força, de um lado no gancho, por exemplo, soldado ao bracket, e do outro na cabeça do mini implante. A terceira propriedade desse sistema é a linha de ação da força, que é a linha que passa pelos pontos de aplicação da força. E a última propriedade desse sistema de forças é a direção, que pode ser horizontal ou vertical, no eixo X ou no eixo Y. Como a força aplicada está inclinada, temos a formação de um ângulo, que pode ser medido em função do eixo horizontal ou do eixo vertical. Nesse caso, foi medido em relação ao eixo X, horizontal, e forma um ângulo chamado ângulo θ. E por que é tão importante você entender como funciona o sistema de forças? Porque se você alterar qualquer uma dessas propriedades, você vai alterar a qualidade do movimento dentário. Vamos então discutir um pouco sobre a importância da variação das propriedades do sistema de forças em benefício do movimento ortodôntico favorável. Quando você aplica uma força do dente ao mini implante, essa força é conhecida. Por exemplo, você mediu com um dinamômetro 200 gramas força. Então, como determinar os vetores ou as forças resultantes desse sistema? Na base do vetor, você traça um componente vertical e outro horizontal, que possui a mesma medida do seu vetor conhecido. Ok? Entendido? Vamos então para um caso clínico. Essa paciente nos procurou com uma queixa. Ela detestava seu sorriso devido aos incisivos muito projetados. Passando uma linha representando o arco ortodôntico, observamos uma extrusão dos incisivos. Era uma paciente classe 2, com extrusão dos incisivos superiores e inferiores e uma retrognatia mandibular importante. Foi indicado inicialmente uma cirurgia ortognática com avanço mandibular para melhorar a discrepância maxilomandibular, mas ela não aceitou a cirurgia. Então foi indicado um tratamento alternativo com extrações dos primeiros pré-molares superiores, ou seja, uma camuflagem ortodôntica.
Em seguida, foram realizados o alinhamento e o nivelamento inicial, auxiliado pelos mini implantes entre os pré-molares e molares. A aplicação da força foi feita inicialmente com molas de níquel-titânio do gancho do arco em direção ao mini implante. Você pode notar que existe uma força horizontal de distalização e outra vertical de intrusão. O centro de resistência dos 6 dentes anteriores está localizado próximo ao terço médio da raiz do canino. A linha de ação de força em pontilhado passa por baixo do centro de resistência. Isso acaba gerando um momento na região dos incisivos, que ocasiona uma leve extrusão da área anterior dos arcos dentários. Daí a grande vantagem de você ter um componente vertical de intrusão durante a fase de retração. Caso você necessite um maior componente vertical, você pode colocar o ponto de aplicação da força, lembra-se desta propriedade? Mais próximo ao arco. Assim você aumenta o componente vertical e, consequentemente, a força de intrusão. Caso você queira um componente vertical maior ainda, você pode instalar o mini implante numa região mais alta. Você vai acabar aumentando o vetor vertical de intrusão, favorecendo esse controle vertical na fase de retração. Mas isso nem sempre é possível, devido à faixa de gengiva inserida. Nesse caso em específico, foi feita a retração inicial com o controle vertical. Com essas condições vetoriais e associado ao sistema, foi inserida uma curva de SPI, para também melhorar o controle vertical durante a retração. E aqui o caso com os espaços fechados e o caso finalizado. Você encontra logo abaixo na descrição todas as referências utilizadas neste vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal utilizando o botão vermelho no canto inferior direito do vídeo. Se você está inscrito, clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima!